nosso conteúdo de hoje é ligações químicas. Na natureza, a grande maioria dos átomos dos elementos químicos não é encontrada de maneira isolada. Os únicos elementos cujos átomos são estáveis na forma isolada são os gases nobres. Com exceção dos gases nobres, os átomos dos demais elementos apresentam-se ligados uns aos outros, formando as inúmeras substâncias simples e compostos que conhecemos. Como a formação de substâncias ocorre geralmente com liberação de energia, concluímos que a grande maioria dos átomos são mais estáveis ligados uns aos outros do que isolados. Uma vez que todas as propriedades químicas dos elementos estão relacionadas às suas configurações eletrônicas, os cientistas concluíram que a estabilidade dos gases nobres está relacionada ao fato de os átomos desses elementos possuírem o último nível de energia completo no estado fundamental. Isso significa dizer que esses átomos possuem 2 elétrons quando a camada de valência for do nível 1 de energia e 8 elétrons quando for do segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto nível de energia para os elementos conhecidos. Observe o diagrama abaixo. Aqui eu tenho os gases nobres, tenho o hélio, que pertence ao nível 1. Se eu observar, ele possui 2 elétrons na camada de valência. O neônio, que é do segundo nível, possui 8. Argônio, 8. Criptônio, 8. Xenônio, 8. E radônio também 8. Por isso, todos eles são elementos estáveis. Os demais elementos da tabela periódica são instáveis. Essa ideia, chamada de teoria eletrônica de valência, foi anunciada pela primeira vez em 1916 pelo químico alemão Walter Kossel, e mais tarde ela foi aperfeiçoada pelos químicos norte-americanos Lewis e Lamour, que criaram o termo regra do octeto. O que é que diz essa regra do octeto? Os átomos de diferentes elementos químicos estabelecem ligações, doando, recebendo ou compartilhando elétrons para adquirir uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre no estado fundamental. 8 elétrons no nível de energia mais externo ou 2 elétrons se o nível for o primeiro. Então vamos observar aqui a tabela periódica. Primeiro nós precisamos conhecer a tabela para identificar onde estão algumas informações. Aqui eu tenho a tabela. Na vertical estão os períodos, que vai do 1 ao 18. Aqui estão todos os elementos químicos. Nessa última coluna aqui, eu tenho os gases nobres, que são aqueles elementos que a gente viu, que são os elementos estáveis, que possuem 8 elétrons na última camada de valência. Os outros átomos não possuem. Para poder se estabilizar, eles precisam fazer ligações com outros elementos químicos. Para que é que servem essas ligações? Para que eles completem os átomos que faltam para poder eles se estabilizarem, certo? Para que isso aconteça, alguns átomos precisam receber elétrons e outros precisam doar ou compartilhar elétrons. E aí, como é que eu vou saber, na hora do átomo fazer uma ligação, se ele vai receber ou vai doar elétrons? É bem simples. Eu vou sempre pegar o número atômico, que é esse númerozinho que está aqui, ó, à esquerda, embaixo do elemento, que é aqui, ó. Eu tenho o símbolo do elemento, o número atômico, a origem do nome ou do símbolo,
Aqui eu tenho os subníveis mais energéticos e aqui eu tenho a massa atômica. Então, eu vou pegar esse númerozinho aqui do elemento e vou comparar ele com o gás nobre mais próximo, que tem esse número mais próximo do número dele. E aí, quantos elétrons ele precisar doar ou receber ao se ligar com outro elemento químico é que vai indicar quantas ligações ele deverá fazer. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui no grupo 1, eu tenho hidrogênio. Se eu observar aqui, ó, o número atômico dele é 1. Então, eu venho aqui para o gás nobre, que tem um número mais próximo do número dele, ó. É o hélio com 2. Então, 1 para 2 faltam quantos? 1. Isso significa que para poder se estabilizar, ele precisa ganhar um elétron, né? Então, eu venho aqui e comparo com o número mais próximo do gás nobre mais próximo dele. Então, ele precisa ganhar um elétron, ele precisa fazer uma ligação. Vamos outro exemplo aqui, ó. O oxigênio, por exemplo, ele tem 8 elétrons. Se eu olhar aqui, ó, o gás nobre com o número mais próximo de 8 é 10. 8 para 10, faltam 2. Então, o oxigênio precisa fazer 2 ligações para poder se estabilizar. Se eu olhar aqui, ó, o potássio tem número atômico 19. Se eu olhar aqui, ó, o gás nobre mais próximo dele possui número atômico 18. Então, ele vai precisar perder um elétron para poder se estabilizar. Então, é basicamente isso. Para poder se estabilizar, os átomos dos elementos químicos precisam perder, ganhar ou compartilhar elétrons. E isso é que vai identificar qual é o tipo de ligação que ele vai fazer. Esse será o assunto da nossa próxima aula. Só adiantando aqui, nós temos 2 tipos de ligações: ligações iônicas e ligações covalentes. Quando um elemento vai se ligar com o outro, se eles precisarem doar, um doar e o outro receber elétron, essa ligação é chamada de iônica. Se eles precisarem compartilhar elétrons, essa ligação é chamada de covalente.